Queridos companheiros, queridas companheiras, boa noite. Boa noite. Final de 2020, início do mês de dezembro, o mês festivo de Natal. E ontem já foi, amanhã talvez, mas hoje é o tempo. Hoje é o tempo de a gente fazer o que nós podemos fazer e o que nós devemos fazer. Vamos, então, continuar com a campanha das cestas de Natal. A distribuição será agora terça-feira, que é a segunda terça-feira de dezembro. Continuamos precisando pó de café e bolachas. Estamos precisando também da contribuição de todos aqueles que poderão tornar o Natal um pouco mais feliz. E precisamos também de panetone. É mesmo, nós temos de panetones também, não é? Porque vamos colocar um panetone em cada cesta básica. Vamos, companheirinhos, vamos encontrar na alegria de servir a presença do meigo Rabi da Galileia. E nós estamos preparando a nossa festa de encerramento. Será no dia 21 de dezembro, uma segunda-feira, às 20 horas também. E estamos preparando com muita alegria para que nós possamos encerrar o ano, não de uma forma, presencial, com abraços e cumprimentos, mas da mesma forma que nós estamos fazendo agora, coração a coração. Por favor, vamos reservar essa data. E agora vamos ouvir o Antoninho, que fará a nossa prece inicial. Bom, queridos companheiros, já que a Neuza não falou, eu vou falar. Hoje nós temos uma aula imperdível. Deixei para você falar. Com Francisco Aranda Gavilã. Isso. Nosso companheiro de muitos anos. Ele era garoto, bem garotinho, mas faz muito tempo. E nessa noite ele vai trazer um tema super importante. Laços de família. Eu não acredito que alguém vá perder um tema como esse, na situação em que nós nos encontramos, com dificuldades de relacionamento, com os lares em polvorosa, não é mesmo? Então vamos prestigiar, vamos nos educar, porque o Espiritismo, ele só veio para isso, para nos educar, ok? Francisco Gavilã, Laços de Família. Vamos assistir para poder praticar depois. Exatamente, nos instruir. Então, queridos companheiros, é com muita alegria que nós nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus. E nossos corações estão tranquilos, porque nós sabemos que os nossos mentores espirituais
estão conosco. Cada um de nós em sua casa, diante do seu computador ou diante do seu aparelho celular, mas junto a nós, sem dúvida alguma, aquele mentor amigo, Francisco de Assis, o irmão Misael, Jesus amado, Mãezinha de Nazaré, Deus nosso Pai, está conosco. E jamais Jesus nos deixará órfãos. Foi Ele mesmo que prometeu. Então vamos procurar produzir uma energia amorosa, bastante iluminada, para que o ambiente de nosso lar se torne festivo, já festivo, para que nosso relacionamento se torne muito fraterno e para que o amor prevaleça em todas as nossas atitudes. Então, Jesus, foi o Senhor mesmo que disse que por muito amardes, sereis reconhecidos como meus discípulos. E essa é a maior alegria que nós podemos ter por sermos reconhecidos por seus discípulos. Então, Jesus, abençoe o nosso propósito, empresta-nos força e coragem e permita que através de mais uma aula, de mais uma palestra, nós possamos ir melhorando o nosso interior e crescendo, evoluindo, através da reforma que a cada dia fazemos em nós mesmos. Graças a Deus e graças a Ti também, Jesus. Que assim seja. Olá, irmãs, irmãos, companheiros e amigos. É um prazer estar com vocês aqui novamente, apesar da distância pela via virtual, mas aproximados pelo coração e em espírito, através dos bons fluidos que emanam de vocês e que nós também pretendemos emanar. E hoje nós vamos analisar uma questão chamada laços de família, à luz da doutrina espírita, assunto profundo, assunto que parece corriqueiro, porém ele é de uma atualidade incrível e de interesse com certeza geral. Eu convido inicialmente a nós ouvirmos a pequena leitura que vamos fazer de um capítulo do livro Começar de Novo, de um psicólogo norte-americano lá da Califórnia, chamado Leonardo Felder. E esse capítulo trata da melhoria, da tentativa de melhoria das relações estremecidas com os membros difíceis da família. E ele abre com uma citação de uma outra psicóloga chamada Marilyn Ferguson, que ela disse, enquanto não vivemos em paz com aqueles que nos estão próximos, não conseguiremos lidar com grandes problemas como a paz mundial. Muito apropriado. Se não se tem paz no núcleo menor de desenvolvimento da humanidade, que é o lar,
será difícil nós estabelecermos a paz mundial. E o Leonardo formula, na verdade, a seguinte questão. Se nós perguntarmos para a maioria das pessoas, para a grande parte das pessoas, se amam os parentes mais próximos, com certeza a resposta geral será sim, é claro. Aí diz ele, mas se nós mudarmos o teor da pergunta e perguntarmos, mas vocês gostam mesmo de cada um dos membros mais próximos da família? E ele diz, aí a coisa fica ruim. Por quê? Porque a gente tem que admitir na prática que sempre há uma rusga. Todas as pessoas têm lá um problema de contradição, um problema de relacionamento com os parentes mais próximos. Pode ser um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, um sogro, uma sogra, um cunhado, um padrasto, uma madrasta, uma nora, um genro. E daí é que o relacionamento, efetivamente, a roda pega por aí. Nós vamos aproveitar essa deixa, porque a pergunta que ele faz na sequência do capítulo é como é que isto ocorre? Por que isto ocorre? E nós vamos enveredar por essa brecha que ele deixou para nós, em primeiro lugar, adaptarmos para uma situação que eu considero real, efetiva, embora seja uma hipótese, que nós vamos formular uma figura, nós vamos figurar um dramazinho. Nós vamos encostar o nosso ouvido na janela de uma casa comum, dessas que mora a família, o pai, mãe e os filhos ali vivenciando em conjunto. E supondo que eles estejam todos juntos, nós vamos ouvir uma voz assim, mais ou menos adolescente, dizendo, mano, onde será que eu fui arranjar um pai tão careta? Pais, os dois tão caretas, pobres, ignorantes, onde será que eu fui arranjar? E a gente ouvirá a voz ou feminina ou masculina de dizer, que será que eu fiz para ter filhos tão mal agradecidos, tão mal educados, tão problemáticos? E a outra voz, na continuidade, dirá o seguinte, a quem será que saiu esse inútil? Ele é tão diferente dos irmãos. E os jovens, uma voz jovem dirá o seguinte, não adianta reclamar de mim. Eu não pedi para nascer. Vejam só. Vocês vão ter que me engolir. E entre os cônjuges a gente ouve lá uma voz masculina. Como será que eu fui me casar com um traste desse? Uma escrava da vassoura, limpando aqui, limpa ali, não senta aqui, não joga ali, não fuma dentro de casa, não entra com os pés cheios de barro. E imediatamente o contraponto de uma voz feminina. Onde será que eu fui achar um beberrão como esse, que não sai do bar, se aposentou com 48 anos, precocemente, trabalhou bastante, mas se aposentou com 48 anos, jovem ainda, não sai do bar, não sai daquele dominó e volta aqui a altas horas, aí meio briaco. Essa é uma situação hipotética, mas eu pergunto a todos nós. A gente já não viu esse tipo de coisa? Será que a gente já até não participou de alguma coisa desse tipo aí? O que se percebe, queridos amigos, é que por essas posturas das criaturas, a impressão que dá é que as criaturas todas acham que as relações familiares se estabeleceram por acaso, nesta encarnação pura e simplesmente. Que é uma obra do acaso. Muitos até entendem que Deus foi arbitrário, tendencioso, para colocá-los aí frente a frente com criaturas desse tipo aí. E outros se colocam como vítimas eternas. Será que Deus me esqueceu? Fica me permitindo que eu me imiscua em assuntos tão graves assim, de um relacionamento tão complexo? Alguns vão até muito longe. Esse desgosto todo é derivado, essa amargura é toda ela derivada lá atrás, lá do pecado original.
Nossa Senhora, isso é buscar lá nas religiões da antiguidade a culpa por alguma coisa que você não cometeu e que alguém fez, na verdade. Uma alegoria, uma verdadeira alegoria. Mas se não é nada disso, se a situação não é essa, se a resposta, a indignação daquele Leonardo, ela ainda é latente e não tem resposta, então, como é que a gente vai equacionar essa história dessas desavenças no meio familiar e obter as respostas que as criaturas buscam tanto para estabelecer um critério de avaliação para esse vivenciamento familiar? O Espiritismo, gente, não é mística, nem dogmática, e muito menos é uma ciência de adivinhação. Ele manda, ele nos orienta a raciocinar, para observar, exatamente para poder analisar as consequências, explicar as consequências. Se nós conhecermos as causas, fica mais fácil de nós detectarmos as consequências. Ele ajuda, o Espiritismo ajuda na compreensão ou na solução, que depende da compreensão das criaturas do problema. Daí é que não se pode falar em acaso. Porque acaso quer dizer sem causa. É não causa, vem de causa. Então é sem causa. E tem um princípio geral que é filosófico e é também científico e, portanto, é espírita também. Não há efeito sem causa. Não há. Portanto, o acaso, como dizem os espíritos, ele não existe, porque a todo efeito corresponde uma causa efetivamente. Nós ouvimos muito dos doutrinadores e até mesmo da espiritualidade que a família é um instituto de origem divina e que ela existe exatamente para propiciar o burilamento das criaturas. Vamos ver como é que ela, então, como é que isso ocorre? Gente, a família, vamos usar da racionalidade, a família é composta de indivíduos. Cada espírito é uma individualidade que ocupa um corpo físico transitório, mas ele é uma criatura imortal. E ele é criado pelo Criador, pela causa primária de todas as coisas, para evoluir para todo sempre. Os pais não criam o espírito dos filhos, eles criam através, na verdade, da lei de reprodução e de evolução, eles fazem gerar o corpo fisiológico que ele vai ocupar para propiciar a evolução. E eles evoluem, nós, espíritos, evoluímos através de experiências multimilenárias, chamadas de reencarnações, que são vidas sucessivas de aperfeiçoamento para que a gente vá, ao mesmo tempo, vivenciando expiações, que são problemas de causas do passado, e provas, que querem dizer livre associação de situações para o futuro. E a critério de cada um e de acordo com o estágio de desenvolvimento de cada um. Na verdade, a vida, então, propicia, cada existência, cada reencarnação, propicia que sejam juntados, que sejam unidas, criaturas afins. Que tipo de afinidade? As afinidades relativamente derivadas dos afetos, dos desafetos, dos amigos e dos inimigos. Ou seja, em função das tendências, dos caracteres, dos interesses e dos objetivos de cada um. O passado fala muito, sem dúvida nenhuma, ele fala muito com relação à postura de cada criatura. E o Espiritismo nos ensina, com justa razão, usando da lógica, ele com justa razão nos ensina que as causas do relacionamento, os males do relacionamento familiar, têm dupla origem. Tem origem de causas imediatas, portanto, de hoje, da própria existência, dessa existência que é vivenciada, e dependem do comportamento das pessoas que geram as desavenças. Por exemplo, aquela esposa obcecada por limpeza, que
na verdade, se deixa perder por futilidades da vida do dia a dia, cria, na verdade, um conflito para as criaturas. E o marido, ciumento, narcisista, egoísta e às vezes até viciado em determinadas coisas, provoca esse desajuste dentro do lar. Com relação aos filhos, sem dúvida nenhuma, são aqueles filhos, um desajuste derivado de filhos com aspectos negativos, mal acostumados por vícios institucionais, por defeitos gerados através de múltiplas encarnações, pelos excessos de facilidades, um verdadeiro liberou-geral. Não é isso que está ocorrendo numa grande parcela da humanidade? Isso tudo vai gerar aquele teatro, aquela casa que nós fomos ouvir pela janela lá de conflitos. Pais reclamando de filhos, filhos reclamando de pais, cônjuges reclamando um dos outros. E, portanto, todas essas situações são derivadas de livre-arbítrio, de livre decisão do comportamento das criaturas na própria encarnação, na própria vivência, derivada, inclusive, do exercício do livre-arbítrio dele. É isso mesmo. Livre-arbítrio é, como diz o nosso querido Emmanuel, é a capacidade que tem a criatura de fazer o que bem entende. Claro que assumindo as responsabilidades, as consequências dos seus atos de bem e de mal. Então, as criaturas, ao usar o livre-arbítrio, cometem essas barbaridades todas e gera, então, as desarmonias familiares derivadas de causas atuais, de causas momentâneas, causas de hoje, causas chamadas pelos espíritos de imediatas. Mas existem outras causas, às vezes inexplicáveis, como, por exemplo, o que o nosso Leonardo falou lá. As criaturas às vezes nem se conhecem, mas já não gostam uma das outras. Já tem um senso lá de conflito, até visual, mesmo sem saber quem é a outra pessoa. Ou se sabe, gera esse conflito todo. Isso são males de antes, são causas consideradas pelos espíritos como remotas, ou seja, são de encarnações anteriores. Lá no livro Nosso Lar, o nosso querido André Luiz, lá no finalzinho, ele fala, mas ele usa uma expressão, sem a gente precisar contar o capítulo dele, ele usa uma expressão dizendo o seguinte: essas atitudes da criatura são derivadas do mundo das causas. Olha que frase incrível que ele usou, efetivamente. É a relação de causa e de efeito. O efeito são esses males de desentendimento, de discórdia estabelecido no lar. E, dentro desses daí, relativos ao nosso passado, nós vamos ousar não falar, ler literalmente um pedacinho de um capítulo aqui do livro chamado Leis de Amor, que são perguntas formuladas por companheiros nossos da Federação Espírita de São Paulo, lá nos anos de 1950 e tantos, e poucos, para o Emmanuel, através do Chico. E as perguntas foram formuladas e nós vamos ver juntos aqui, por exemplo. Vejam esta pergunta. O que foram, em vidas anteriores, os pais despóticos? Sabe quem é o pai despótico? Você está pensando que vai aonde? Você vai ter que estudar, você vai ter que fazer, vai ter que ser engenheiro, médico, arquiteto, advogado, tal, não respeitando nada, nem o interesse, nem o que é que as criaturas estão querendo ser. O que foram, em vidas anteriores, os pais despóticos? Olha o Emmanuel o que responde. Em primeiro lugar, uma advertência. Todas as questões que nós vamos ler, as respostas do Emmanuel são muitas vezes, quase sempre, às vezes, por vezes, tal. Portanto, não é nada categórico, são questões pontuais. Então ele diz, quase sempre, os pais despóticos de hoje são aqueles filhos do passado em cuja mente inoculamos o egoísmo e a intolerância. Viram? Viu só? Filhos nossos anteriores, em que a gente inoculou, na verdade, o egoísmo e a intolerância, hoje vem, na verdade, com o pai e acaba destilando aquela temática de vida anterior, aquela problemática de vida anterior.
Outra pergunta. E o filho rebelde? O filho rebelde e vicioso é o irmão que arrojamos um dia à intemperança e à delinquência. Muito bem. E vem agora a filha. E a filha desatinada, aquela desregrada, né? A filha detida nos desregramentos do coração é a jovem que, num outro tempo, possivelmente induzimos ao desequilíbrio e à crueldade. Tratamos super mal, isso fica marcado e para as outras encarnações vão se refletir. E aí sobra para o marido a pergunta: e o marido desleal? O marido ingrato e desleal, em muitas circunstâncias, é o mesmo esposo do pretérito que precipitamos na deserção, ou seja, abandonamos com os próprios exemplos menos felizes. Ou seja, nós traímos essa criatura e, de repente, ele vem para a encarnação como nosso marido, e aí é a mulher falando, na verdade, como um marido, e aí o marido desleal. E aí vem para a esposa também. E a esposa desorientada? A companheira desorientada, que nos amarga o sentimento, é a mulher que menosprezamos em outra época, obrigando-a, muitas vezes, a resvalar no poço da loucura. Aliás, eu gostaria de lembrar que no livro Vida e Sexo, do nosso querido Emmanuel, lá existe, inclusive, uma análise, quando perguntam para o Emmanuel, ou levantam a questão, levantam no dia a dia para o Emmanuel e ele analisa relativamente a se deve ser incentivado a separação. Lá fala-se o divórcio, mas a separação de uma maneira geral, né? E ele diz o seguinte: a separação acaba sendo uma dádiva, uma solução, uma porta de saída, quando, para evitar o homicídio, o suicídio e a loucura, que foi o que acabou sendo falado aqui na orientação da esposa desorientada. Então, gente, meus queridos irmãos, aí é que a gente volta a falar o seguinte, então, não existe acaso, a causa está lá para trás, na verdade, não é isso? Muito lá para trás mesmo. Então, vamos voltar a dizer, se são reunidos os afins, juntados os afins, é por isso que ele é de ordem divina, porque ele consegue fazer com que criaturas individuais, são espíritos em evolução, e que conseguem ir cada um espiando o seu passado e assumindo provas para a sua existência. E, portanto, afetos e desafetos, amigos e inimigos acabam se reunindo. Não é por outra razão que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, tem um item chamado a parentela espiritual e a parentela corporal, e lá diz o seguinte: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Muito claro mesmo. Significa que a gente tem, então, a relação de causa e efeito, ou seja, causa lá atrás, o efeito durante a encarnação, e ainda pode se estabelecer como prova para esta ou para o futuro das criaturas. Então, como é que se estabelece, na verdade, essa relação? A maioria das expiações e provas vivenciadas junto a outros espíritos são criaturas também em evolução. E daí geram entre essas criaturas as chamadas empatias. Empatia é gênero do qual simpatia e antipatia são espécies. As simpatias são as afeições recíprocas e as uniões difíceis ou antipáticas são efetivamente para reajuste, sem dúvida nenhuma. E a partir desse raciocínio, nós podemos estabelecer e procurar no Livro dos Espíritos o
o item no livro dos Espíritos, da terceira parte, no capítulo 7, tem lá um item chamado Laços de Família. E vejam só o que é estabelecido lá. Os liames sociais são necessários ao progresso. E os laços de família resumem os liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Portanto, está dentro da lei natural o estabelecimento das leis, dos laços sociais para desenvolvimento das criaturas. Nós somos criaturas gregárias, por isso que vivenciamos juntos, criaturas que precisam, inclusive, se associar umas às outras para poder produzir evolução. Nós sempre ouvimos dizer, e é uma verdade até científica, de que uma criatura isolada, integralmente fechada num compartimento durante toda a vida, não tem nenhum tipo de evolução, nada, porque ela não tem a conexão com o mundo material, com a vivência com outras criaturas. E aí, no Livro dos Espíritos, há uma complementação muito interessante. Deus quis que os homens, assim, dessa maneira, aprendessem a amar-se como irmãos. É a lição de fraternidade, exatamente por esse sentido da lei natural, chamada lei social, que é o reajuste que as criaturas se permitem a juntos efetuarem a sua evolução. A reencarnação, gente, é a figura-chave, é a lição de ouro, é a compreensão exata, efetiva, lógica da existência da possibilidade de reajuste. Não seria possível jamais haver reajuste e também não seria inteligível que houvesse repulsa entre as criaturas se elas fossem criadas, geradas, como nos foi ensinado no passado, e ainda há quem sustente até hoje isso, criadas ao mesmo tempo pelo Criador, ainda que admitindo que seja o Criador, e é efetivo isso, é bom, não é mal, não, é adequado, é lógico também, dar a origem de criação de simplicidade, de compreensão e ignorância de saber, como dizem os espíritos, mas não é compreensível que o Criador tenha criado alma e espírito, alma ou espírito e o corpo ao mesmo tempo no ato da concepção. Se fosse assim, a evolução seria praticamente perdida. Só se realizaria uma pequena evolução, até incompreensível, meia obscura, numa determinada encarnação para durar 80, 90 e até 100 anos aí para nada. E depois morrer e perder-se tudo, absolutamente tudo. Nesse diapasão, nesse entendimento, é que a reencarnação explica efetivamente, nos dá a relação clara e precisa de que a evolução, desde a simplicidade da criação, passando por diversas etapas de conhecimento, até estagiando em reinos inferiores, nós, espírito, nos reinos inferiores, mineral, vegetal, animal inferior, para chegar no estágio nosso, e nós vamos para o futuro, vamos para o estágio da angelitude. Está longe, ainda está bastante longe, mas nós iremos ainda. Em que a evolução se reproduzirá constantemente. Então, meus caros, podemos concluir que as famílias se reúnem por 3 caminhos que caracterizam a utilidade do exercício de uma vivência comum. Pela analogia de gostos, pela identidade do progresso moral e, enfim, pela afeição. Pela analogia de gosto são os caracteres, os desejos, os objetivos, os compromissos assumidos em outras encarnações, às vezes compromissos de criaturas que se reúnem para recepcionar uma outra criatura que está precisando de amparo para a modificação estrutural, espiritual dela, de erros de outras encarnações para os acertos nessa daqui. E, portanto, essa união de caracteres, de necessidades de reajustes, estabelecem um elo da reunião familiar. A identidade de progresso moral é, sem dúvida nenhuma,
além do progresso intelectual, o progresso moral é uma determinante do exercício do progresso sucessivo e constante através das reencarnações. Não foi por outra razão que os espíritos adotaram como paradigma do progresso moral, do progresso ético, os ensinamentos de Jesus. Quando Kardec perguntou qual era o espírito da mais alta elevação moral e espiritual que veio ao nosso convívio, ao nosso planeta, a resposta foi Jesus, ponto. É isso aí. Então, o progresso moral é o objetivo, é a bandeira a ser perseguida pelas encarnações para a evolução. E a família é um dos institutos que propicia essa reunião nesse sentido. E a afeição é simplesmente o amor. O amor não é uma metáfora, não é uma simbologia, não é um sonho, uma divagação. O amor é efetivamente a liberação do interesse em se associar às outras criaturas por sentimento fraterno de envolvimento. Isso se dá através da burilação do pensamento na mente do ser espiritual, que emite fluidos que são matéria, na verdade. O pensamento é uma matéria altamente essenciada que provoca um campo de força que envolve as criaturas objeto da nossa emissão do senso de amor, de fraternidade, de carinho pelas outras criaturas. E, portanto, efetivamente, vamos repisar de que a família é efetivamente de origem divina, porquanto nela, na estruturação dela, se aplicam a lei de sociedade, que são os liames necessários ao desenvolvimento do progresso das criaturas, porque somos seres gregários, já dissemos, em que a vivência comum é que permite a evolução das criaturas. Para que haja a possibilidade dessa vivência na vida física, na vida fisiológica, se reunindo numa família, aplica-se ou se aplica a lei da reprodução, que para poder reencarnar é preciso que haja a perpetuação da espécie humana e, portanto, a vivência comum numa determinada vida. Se aplica a lei do progresso, que é para fazer tudo isso, para fazer evoluir o progresso de todas as criaturas, e, por fim, a lei do amor, que é a fraternidade, estabelece a solidariedade espiritual e a elevação moral dos espíritos. Gostaríamos de voltar ao livro Leis de Amor, porque não é só coisa ruim lá, não só as esposas, o esposo desleal, a esposa desorientada, os filhos rebeldes, filha desatinada, não. Foi perguntado, na verdade, também, e os parentes abnegados? E olha a resposta, na verdade, do nosso querido Emmanuel. Os parentes abnegados, em que nos escoramos, são os amigos de outras eras, com os quais já construímos os sólidos alicerces da amizade e do entendimento, propiciando-nos o reconforto da segurança recíproca. E lá mais adiante, em vista de tudo isso, que nos cabe fazer ante os parentes? E aí o Emmanuel diz, diante dos parentes e dos companheiros de jornada, consagremo-nos à felicidade de todos e façamos o melhor ao nosso alcance, a benefício de cada um. Para fecho, gostaríamos de trazer uma poesia de Maria Dolores, através da psicografia do Chico Xavier, chamada Família e Vida. Diz a poesia, família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta para a conta viva e certa de que se tem a fazer. Às vezes indica empresas de amor, renúncia e talento, de outras é o pagamento de débitos a vencer. No lar ressurgem afetos, dedicações incontidas, riquezas em luz de outras vidas no tempo a se recompor. Mas também dentro de casa é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando os filhos com desprezo e indiferença, e os filhos em turba imensa combatendo os próprios pais, parentes contra parentes, lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa sob direitos iguais.
Se sofrimento em família é o quadro em que te renovas, tolera farpas e provas, aceitando-as tais quais são. Não fujas, suporta e avança, seja tolerância onde vás, segurança pede paz e a paz é a luz do perdão. Fiquemos todos nessa luz e fiquem com Deus. Obrigado. Sim, nesse instante nós vamos elevando o nosso pensamento, fechando os nossos olhos, para que nós possamos fazer as nossas vibrações. E nós vamos vibrando nesse instante muito amor e muita paz por todo o nosso planeta Terra, para que esta vibração envolva todas as nações, os seus dirigentes, envolvendo em especial aquelas nações que encontram-se em conflitos. Vamos vibrando muita saúde, resignação, coragem a todos os doentes, quer do corpo, quer do espírito, envolvendo em especial os que sofrem com essa doença que nós enfrentamos nesse instante, que todos possam receber esta vibração de amor, de paz, a envolvê-los. Vamos fazendo também uma vibração de encorajamento, de fortalecimento a todas as equipes médicas, socorristas, que estão na linha de frente no combate a esta doença. Vamos envolvendo os familiares em muita força, a resignação necessária para que possam passar por este momento da melhor forma possível. Vamos vibrando muita luz e muita paz às casas de oração, envolvendo em especial a nossa casa de oração, o Afracis, o Profeta, para que tenhamos a diretoria encarnada e desencarnada em perfeita harmonia, para que possam dar continuidade a esse trabalho de acolhimento tão necessário. Vamos vibrando muita luz e muita paz aos nossos irmãos que moram nas ruas, onde falta o abrigo, o pão, que eles possam ser envolvidos nesse instante no mais perfeito amor, na mais perfeita harmonia, para que possam ter a coragem necessária para passar por esta provação. E vamos deixando uma vibração em especial nas mãos da espiritualidade, para que esta vibração possa ser levada aos locais e às pessoas mais necessitadas nesse momento. Graças a Deus. E assim nós vamos pedindo permissão aos amigos espirituais para que nós possamos encerrar essa reunião de hoje, para que possamos ter uma noite de sono tranquilo, agradecidos que estamos por todo esse ensinamento que nos chegou nessa noite, que possamos estar unidos em pensamento, para que possamos estar cada vez mais fortalecidos e unidos junto à doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. Muito boa noite a todos.